Chegou a hora de São Paulo retomar o futebol. E na volta já tem até clássico. Quarta-feira, em Itaquera, 9h30 da noite, Corinthians e Palmeiras. 4 meses sem a bola rolar é muito tempo. Tempo suficiente para uma lista de... Você lembra isso? Você lembra aquilo? Como anda a memória dos jogadores dos 4 gigantes paulistas? O Palmeiras é o grande que tem mais pontos. Mas quem é o líder geral da competição? É o Santo André. Está na nossa chave, está empatado no número de pontos com a gente e nós estamos no segundo. E o Corinthians, qual a posição no grupo e o número de pontos? A gente está em terceiro colocado com 11 ou 12. Agora tu me pegou. 12 pontos. Não, 11 pontos. O santista Felipe Jonathan, será que lembra o placar do último jogo antes da parada? Foi 3-2 para o São Paulo. Não, desculpa, errei o placar. Foi 3-1. Não, a gente levou a virada de 2-1 pro São Paulo. Vira o jogo São Paulo, 2-1. E será que o tricolor Vitor Bueno sabe quem é o artilheiro do time nesta temporada? Acho que o Pato tem 3 e o Pablo tem 3 também. Acho que são os dois. Errado. O artilheiro não é atacante, é o Daniel Alves, com 5 gols. Falei, mano. Caramba. 4 meses sem a bola rolar é muito tempo. Mas, nos últimos jogos, a pandemia já estava na cabeça de todos. Vanderlei Luxemburgo tentou fazer o certo. Eu também fiz até uma coisa errada, dei um beijo nele, né? Que esse negócio do coronavírus aí não pode ser, tem que ser aquele cumprimento de... O jogo em Limeira, no interior do estado, ainda teve gente nas arquibancadas e alguns já usavam máscara. O clássico São Paulo e Santos, como foi disputado na capital, foi sem público. Num primeiro momento, os clubes deram folga e depois férias aos jogadores. Como a liberação para treinos em grupo não chegava, a solução improvisada foi orientar atividades que os atletas faziam em casa. Só no dia 17 de junho veio a notícia da volta aos treinos nos clubes de futebol. O governo de São Paulo autorizou hoje que os clubes paulistas retomem as atividades nos centros de treinamento, os treinos. 22 dias depois da volta aos trabalhos, a bola vai rolar com um grande protocolo sanitário e sem torcida nos estádios. Nós jogamos contra o Santos sem torcida já e, enfim, a sensação é que parece um jogo treino. E nesse longo período sem a disputa do Paulistão, muita coisa mudou no líder Santo André. O time do ABC perdeu 10 jogadores do elenco. Eles tinham contratos curtos que não foram renovados. E também não vai jogar em casa. No estádio Bruno José Daniel foi montado um hospital de campanha. Vai enfrentar o Santos, que para quem não lembra é treinado pelo português Jesualdo Ferreira. E o time está tranquilo na liderança do Grupo A. A gente parou o campeonato com 15 pontos, 5 a mais que o segundo colocado. O São Paulo, que retorna contra o Bragantino, também está em primeiro, mas no Grupo C. O Corinthians já não pode dizer o mesmo. Faltam 2 rodadas para acabar a fase de grupos. E o time está em terceiro e precisa vencer 2 jogos se quiser passar para a próxima fase. Mais um ingrediente para o clássico contra o Palmeiras. Estou de volta aí. Professor Luxemburgo, recuperado da Covid-19, vai comandar seu time na Arena Corinthians. Jogo que vai acontecer 128 dias depois do clássico Ponte Preta e Guarani, a última partida antes da parada do Paulistão. Um período em que quase tudo girou em torno do combate à pandemia. Mas, durante esse tempo, boas notícias para 2 famílias de jogadores. A dona Cegonha trouxe para casa da Gabriela e do Ramiro o pequeno Romeu. E ela já sabe que vai trabalhar ainda mais, porque durante a pandemia chegou uma ótima notícia na casa da Bel e do Bruno Henrique. Vem a Lia, em dezembro. Mais trabalho para dona Cegonha.
tentei participar de todas as formas, dando banho, fazendo dormir, estancando o choro, trocando fralda. Eu procurei ficar à disposição de realmente participar, de realmente sentir na pele o que é ser pai. Veio essa notícia maravilhosa aí, que é a nossa primeira filha, então a expectativa tá grande aí, felicidade. Lia vai chegar bem na hora decisiva do Brasileirão. Já o Romeu vai poder ver ao lado do papai os momentos decisivos desse Paulistão. Dá trabalho. E a memória dos jogadores também Tem que trabalhar mais essa bem parte. próxima da minha, porque eu não lembro de nada. Agora você já lembra de Não, tudo. aí já deu uma refrescada. Inclusive dos grandes, prestando atenção na reportagem, o Corinthians é o que está com a situação um pouco mais complicada, está com o sinal de alerta ligado, precisa vencer as próximas 2 partidas. Só que antes de vocês comentarem, eu vou pedir para o Zé, que está aqui na ponta direita, falar mais informações para a gente, que está sempre ligado nos bastidores também dos times paulistas, dessa situação. Porque o Santo André, por exemplo, como a gente viu na reportagem, né, que tem o maior número de pontos da competição, perdeu 10 jogadores, né, com contratos curtos, não teve os contratos, né, renovados, nenhum deles. E aí agora a gente vê também o Corinthians nessa situação de sinal alerta ligado. Passar a bola para você. Obrigado, pessoal. Pois é, não bastasse a pandemia e essa adaptação da vida de todos nós, né, a uma nova realidade, novas práticas de trabalho, a gente mesmo agora trabalhando de um jeito diferente, muita coisa aconteceu nessa reta final, quando o Campeonato Paulista teve suas datas de retorno confirmadas, quando os clubes voltaram a treinar. Isso a gente vai passar daqui a pouco clube a clube, mas dos 4 grandes de São Paulo, todos têm algum grande problema para resolver nessa reta final. Seja a questão de salários atrasados, jogadores suspensos, jogadores vendidos, jogadores pedindo rescisão de clube, de contrato agora nessa reta final. Então é uma volta de campeonato que já cria muita ansiedade para a gente ver a preparação física, a condição técnica desses times, mas ainda assim todo mundo tem algum probleminha ali que precisa resolver, algum ajuste fino. A gente vai contar também algumas soluções que esses clubes descobriram e tentaram botar em prática também nessa reta final. Já que o assunto é o Corinthians, a gente pega essa situação dramática dos 4 grandes, é o que está no meio da balança, joga para se classificar e joga também para fugir da zona de rebaixamento. Talvez a grande notícia ou a grande falta técnica que o time tenha para essa reestreia num derby, jogando na sua casa, sem torcida, seja o Cantillo, que é o jogador ali, a fundação desse sistema do Thiago Nunes, jogador que foi contaminado com a Covid-19, testou positivo. O Corinthians fez uma série de testes ontem, não divulgou ainda os resultados hoje, isso deve sair só amanhã, mas ao que tudo indica, vai ser um desfalque importante para essa partida. Além dele, a gente teve essa semana as confirmações de negociações, as saídas do Pedro Henrique, zagueiro, cria das categorias de base do Corinthians aos 24 anos para o Atlético Paranaense, mais ou menos ali uma venda no valor de 1 milhão de euros, que ainda não foi concretizada, quase 6 milhões de reais por conta de documentação. Isso deve acontecer ainda nessa próxima semana. E junto com ele, o empréstimo do Richard, de volante, que o Corinthians trouxe, foi pouco aproveitado, mas também deve ir para o Furacão. Algumas mudanças ali na estrutura do Thiago Nunes. O que foi legal dessa reportagem, Karina, é que os 4 jogadores que conversaram com a gente serão titulares, muito provavelmente, para esse retorno. E acho que mostra também, são um termômetro de como foi essa volta ali, o contato com os jogadores. A gente vai falar um pouquinho mais disso também, desse ambiente e de como os clubes tentam usar isso como uma arma diferente, mas interessante também ver a reação deles. Está todo mundo muito empolgado, muito feliz, claro também, sem deixar de levar em consideração o momento que é maior do que o esporte, que a gente ainda vai precisar trabalhar bastante para voltar a viver o futebol do jeito que a gente está acostumado. Zé, agora você falou do Corinthians, também vamos falar do Palmeiras. O Corinthians está em terceiro no grupo D. Então, queria ouvir do Pedrinho qual a expectativa para esse clássico, que inclusive você pode acompanhar na Globo, no Sport TV e também no Premier, 9h30, quarta-feira. Na realidade, a questão do Corinthians ela foi uma mudança de modelo, né? De ideia de jogo. O Corinthians passou muito tempo jogando de uma forma e agora você precisa encontrar uma outra forma através do Thiago. Muitas pessoas elas começam a determinar prazo de trabalho, né? Se não classificar para as finais do Campeonato Paulista, o Thiago Nunes já deu. Eu fujo um pouquinho dessa regra, Karine, porque se teve convicção na contratação, eu acho que todo mundo que está participando aqui está de acordo que o Thiago é um ótimo treinador, fez um trabalho excepcional no Atlético Paranaense, mas é uma mudança, né? Ele sai de um time muito forte, né?
mas vai para um time que tem uma expressão nacional ainda maior, uma cobrança ainda maior. E ele vai mudar completamente uma ideia de jogo. E comportamentos dos atletas é bem diferente, o Ricardo sabe disso, né? Às vezes alguma situação de jogo, onde eu sempre comento isso, que você perde a bola e os zagueiros automaticamente correm para trás, e agora você tem que passar uma informação que ele tem que correr para frente, para você mudar esse comportamento é difícil, porque o natural desse atleta já era correr para trás. Para ele ter a coragem de correr para frente, mesmo perdendo a bola e ficando mais distante do gol, demora um tempo. É óbvio que a gente gostaria de ver um Corinthians jogando melhor. Não aconteceu isso. Então muita gente pressionou o Thiago. E eu vejo o Palmeiras na frente com relação a isso, né? Mas também com perdas importantes, como o Dudu, né, e o próprio Rony. São jogadores que têm um peso para levar o Palmeiras. Eu acho que a diferença é essa. O Palmeiras já está mais encorpado e o Corinthians ainda precisando entender a ideia de jogo do Thiago Nunes. Já vou então ouvir diretamente o Ricardinho, que você chegou a citar. E o Palmeiras vai também contar com o Luxemburgo, que já está recuperado da Covid-19. E tem esse outro lado, como você estava falando, do Thiago Nunes, que precisa dessa, aspas, afirmação. Está no início do trabalho dele ainda no Corinthians, porque ele estava, digamos, desenvolvendo o seu início de trabalho antes da pandemia, veio a pandemia, parou tudo e agora, digamos que todos estão, de certa forma, começando da estaca zero. Como se fosse, eu até vi alguns jogadores falando, parece jogo treino, pô, que situação, porque é um reinício. Então, Ricardinho, queria ouvir você também em relação ao que o Pedrinho falou. Bom, eu acho que o Pedrinho colocou muito bem. Com relação ao Palmeiras, eu acho que nesse aspecto ele está realmente à frente do Corinthians. Acho que o Vanderlei, em relação ao trabalho e adaptação com o elenco, acho que está à frente do Thiago. Mas acho que a saída do Dudu vai ser um ponto importante para esse time do Palmeiras. Pela importância dele, por ele, esses últimos anos, chamar responsabilidade, ser uma referência do time em vários aspectos, principalmente nos duelos, né, de ser um jogador que realmente chama responsabilidade. E vejo que com a suspensão, isso a gente só vai saber até quarta-feira, do Rony, também o Vanderlei fica limitado em relação à característica desse jogador de lado, dessa opção de velocidade. Perda do Dudu, suspensão do Rony. O que o Vanderlei tem à disposição? Jovens, né? Jovens que num primeiro momento estariam numa condição de ajudar o elenco e não de resolver o problema. Eu acho que essa é a grande questão em relação ao time do Palmeiras. Tem bons jogadores, tem um elenco que já joga junto há algum tempo. Com relação ao Corinthians, concordo com o Pedrinho em relação a essa mudança de filosofia, essa mudança de forma de jogar, né, do time do Corinthians. É complicado, às vezes, num primeiro momento, o entendimento do atleta. São raros as situações que acontecem, como aconteceu no Flamengo, por exemplo, o ano passado, com o Jorge Jesus, que logo quando ele chegou, em pouco tempo, os jogadores assimilaram o seu trabalho, foram crescendo, foram performando e conseguiram os resultados. Não é uma regra, é uma exceção. Aconteceu. Acho que no Corinthians é um processo um pouco mais lento de assimilação de jogadores em relação ao estilo, e aí coloco mais uma questão também, questão de opções ofensivas. Pelo que o Thiago gosta, de suas equipes jogam, como era o Atlético Paranaense, esses jogadores de lado do campo que possam ter o escape de velocidade. Acho que o Thiago ainda não tem esses jogadores. O Corinthians não tem ainda essas opções que possam ser confiáveis no sentido de o Thiago colocar para jogar. Você vê que ele apostou no início da temporada com o Ramiro jogando de lado e até iniciou bem fazendo essa função, mas não é um jogador que dá essa opção de largura de jogo, de velocidade de um confronto, de eliminar um marcador para poder criar uma situação. Então os clubes irão voltar ao Campeonato Paulista, mas com Corinthians e Palmeiras especificamente com essas questões, além do tempo inativo que a gente tem que sempre levar em consideração. Só para fazer uma observação em cima do que o Ricardinho falou, com relação até à rapidez com que o Jorge Jesus conseguiu, né, fazer esse processo, implementar a ideia de jogo dele, ele tinha um facilitador, né, porque muitos jogadores tinham uma passagem pela Europa, né, e obviamente na Europa eles estão muito mais abertos às informações. Você tinha Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari,
o Gerson, o Gabigol. São jogadores que lá fora eles respeitam muito mais as informações táticas do que aqui. Ricardo sabe disso, muitas vezes o jogador, se ele não vê um comandante